Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Araújo Souza, e eu trago para vocês aqui mais um trabalho, mais uma apresentação de um trabalho, desta vez sobre as cadeias de Markov, Lembrando que os integrantes do grupo, além de mim, é o Daniel, o João Marcelo, o Josué dos Santos, o Leandro Antunes, eu, Lucas, o Kleber e o Rivani. E aqui tem um exemplo da aplicação das cadeias de Markov, A pessoa está pelo os refrigerantes Pepsi e Coca-Cola, que rivalizam aí no mercado de refrigerantes. Lembrando também que a disciplina é apresentada pelo professor Éder Cacetari. Então vamos lá, gente. As cadeias de Markov é um modelo matemático que ele pode ser definido como um processo estocástico, ou seja, um processo que depende de variáveis aleatórias, um processo estatístico, probabilístico, sem memória, ou seja, para se determinar o estado futuro do evento, basta ter os dados do presente. Também pode ser modelado por grafos, que são caminhos, e esse modelo ele foi desenvolvido pelo matemático russo Andreevich Markov. E aqui nessa figura 3, aqui é conhecido como a matriz de transição, e aqui são os grafos, que são os respectivos grafos dessa matriz. O que seria esses números com essas letras aqui? Aqui, gente, nas linhas, a gente tem o valor das probabilidades, por exemplo, aqui de A permanecer em A, ou seja, nesse grafo aqui, a probabilidade do estado permanecer em A é 40%, de ir do estado A para o estado B, 60%. Lembrando que o somatório das probabilidades, isso é um fundamento básico, das probabilidades, a soma tem que dar 1. Ou seja, são todas as possíveis combinações de um evento acontecer, então tem que dar 100%, certo? E aqui também, excessivamente, de B para A, de B para B, certo? A motivação, gente, desse trabalho é o seguinte: tem uma empresa espanhola cujo nome foi mantido em sigilo, por questões de sigilo mesmo, de ética, conseguiu identificar as probabilidades de uma pessoa ela permanecer no cargo, dela migrar para outro cargo e dela ser demitida, certo? E a gente percebe que no slide mais à frente eu vou estar mostrando isso para vocês, que o período em que os funcionários são demitidos, que é de 39 semanas, é um período considerado, 39 meses, perdão, é um período considerado relativamente curto, até porque a empresa ela investe no funcionário e ela quer um retorno, Então, uma das possíveis causas, de ter esse curto período de tempo aí os funcionários trabalhando na empresa pode ser a inexistência de um plano de carreira, o salário abaixo do praticado pelo mercado, um RH ineficiente, ou seja, a forma de treinamento de repente não está sendo adequada, os funcionários eles acabam não se adaptando ao trabalho. E pode ser também um ambiente de trabalho conturbado, as pessoas insatisfeitas acabam contaminando a mente dos demais. E para isso, a gente utilizou essa tabela aqui, as cadeias de Markov, cuja matriz de transição no passo 1 possui essas seguintes probabilidades aqui. Como eu havia falado agora há pouco, essa tabela aqui, ela significa o estado permanente, ou seja, quando as probabilidades elas se estabilizam e não há mais alteração com o passar
do tempo. Ou seja, a partir do 39º mês, esses valores se estabilizam, ou seja, a probabilidade aqui de um funcionário estar no cargo A e ele permanecer em A é 12%, dele estar em B, dele estar em A e para B, 28%, e de ele estar em A e ser demitido, quase 13%. A gente percebe aqui que as probabilidades independentemente da pessoa estar em qualquer um dos cargos e ser demitida, as probabilidades são relativamente iguais aqui, né? Com isso, gente, daqui a pouco eu ainda vou estar mostrando para vocês como é feito os cálculos, o passo a passo, a lógica da coisa, mas eu quero informá-los, né, trazer para vocês que as aplicações das cadeias de Markov, elas são as mais diversas possível, e que vai desde o cálculo das probabilidades de um dado, né, o lançamento de um dado, até o cálculo de previsão de funcionamento de uma máquina, de Covid e de muitas aplicações. E com isso, gente, a gente consegue observar que os modelos estatísticos, eles são imprescindíveis para a carreira de um engenheiro e um pesquisador operacional, e, portanto, tal conteúdo deve ser estudado profundamente, com muito cuidado, porque é um conteúdo importantíssimo. Vou estar mostrando para vocês agora como foi construído, como a gente chegou naqueles valores. O que acontece, gente? A gente tem aqui essa matriz inicial, né? E aqui ela foi convertida no passo 1, que é os valores em porcentagem. A partir do passo 2, gente, como é calculado isso aqui? Esse valor é calculado da multiplicação dessa matriz por ela mesma. A gente tem um passo 2. O passo 3, ele é obtido da multiplicação da matriz do passo 1 pela matriz do passo 2. A matriz do passo 4, ela é obtida através da multiplicação da matriz do passo 1 pela matriz do passo 3, e assim sucessivamente. Esses outros valores aqui ao lado, eles são obtidos da seguinte forma: é simplesmente a subtração. É simplesmente a subtração de um valor, o valor dessa tabela, por essa daqui. Então, isso é uma forma da gente identificar em qual passo os valores estarão zerados, ou seja, eu subtraindo o valor de uma matriz por outra não vai haver alteração, ou seja, ela se estabilizou, que foi exatamente no passo 39, como eu havia falado para vocês. Vocês vão poder observar que a partir dele os valores não se alterarão. Aqui, ó, passo 39. A gente consegue observar que aqui no passo 38 ainda tem esse valor. Só que a partir do passo 39, todos os valores estão zerados, ou seja, ao subtrair essa matriz, esse passo aqui por o passo anterior pelo passo seguinte, a gente não tem alteração, ou seja, a matriz se estabilizou, ela está estável e os valores não vão mais se alterar. E eu posso provar isso para vocês. Ó, esses valores vão ser iguais a esse, que vão ser iguais a esse, assim como os valores aqui vão estar todos zerados, ou seja, não vai ter alteração. Então, essas são as probabilidades dos funcionários estarem aqui ou no cargo A, B, C, D, E, ou F e ser demitido, e da pessoa também estar em um desses cargos e migrarem para outros, ou então permanecer neles também. Então é isso, gente, era esse trabalho, essa apresentação que eu tinha para vocês. Espero que vocês gostem e saibam que as cadeias de Markov e a estatística são conteúdos muito importantes. Até mais.